Boa noite, aqui é o Edson. O que eu vou relatar aconteceu no ano de 1983. Era um setembro de primavera, ensolarada na cidade de Belo Horizonte. A minha tia Laura, então com 20 anos de idade, era uma moça tímida e solteira. Ganhou ingressos para o circo que estava na cidade. Esse circo iria ficar 15 dias na cidade. Ela e suas amigas foram para o circo. Havia muitas apresentações, mas teve uma em especial que a encantou mais. Era a de um ventríloco. As cortinas eram suspensas e aparecia a figura do artista. Um homem sentado em um banco e seu boneco. Ele era um homem alto de 1,80 m, corpo esguio, pele muito alva, muito bem vestido, cabelos aparados, negros e lisos, curtos como brilhantina, e um bigode bem desenhado. O seu boneco, o Tião, era um menino negro de 1,5 m, de macacão florido, touca amarela e sapatos enormes nos pés, sentado no colo do ventríloco. E o show era muito bom. O show durava apenas meia hora, mas era o suficiente para a plateia rir muito. Minha tia se encantava com tudo aquilo, mas a figura do ventríloco despertava nela um sentimento diferente. E ela passou a ir todas as noites e às vezes ficava triste quando perdia o show do ventríloco, pois não seguia uma ordem fixa. Ela ia cedo e ficava sentada, esperando o show, mesmo sem suas amigas de companhia. E quando acabava o show, ela voltava suspirando para casa. Ela estava sem dúvidas alguma apaixonada por aquele ventríloco. Somente 8 dias restavam para que o circo saísse da cidade. Esses 8 dias foram o suficiente para ela reconhecer o que sentia. Foi então que ela tentou conversar com aquele ventríloco após o show e dizer o que sentia. Ela ia até o camarim, que era o seu trailer, mas diferente dos outros artistas, ele não recebia ninguém. E isso acabava com ela. Ela durante muitos dias ia às espreitas, tentar ter algum contato com a sua paixão, sem obter sucesso. Ela não via e o seu trailer ficava sempre fechado. O máximo que ela via era suas roupas no varal, do seu amor e do boneco pendurado. Ela viu também olhares das pessoas incomodadas com a sua presença costumeira pelo local. Então saía do local e ia embora chorando. À noite ela retornava e tinha a esperança de que seu amado pudesse falar com ela. O circo estava no seu 15º dia e já ia embora da cidade. Era a sua última apresentação. Ela tinha um plano e não podia falhar. Ela iria colocar em prática. Após o show do seu amado estar quase no final, ela saiu furtivamente por detrás dos palcos, que eram corredores de lona, e levavam até os camarins dos artistas. Ela saiu antes do show e ficou escondida em um local possível que levasse até o fim o seu plano. Escutou passos e se escondeu. Ela não viu ele entrar, mas também não foi vista por ninguém. Quando então o ventríloco se encontrava dentro de seu trailer, ela abruptamente entra como se fosse um colega de circo. E o que ela vê a deixa chocada e sem reação. Um carrossel de sentimentos e pensamentos passam pela cabeça da jovem garota, antes dela desmaiar. Jogado sobre um baú, estava imóvel, sem vida, o boneco qual ela viu e se apaixonou, o falso ventríloco. E sentado tomando uma xícara de café, o boneco Tião, o verdadeiro ventríloco. Ele a olhou assustada ao perceber que ela não era um colega de circo, e também estava surpreso, pois ela havia descoberto o seu segredo. Ninguém, exceto o seu grupo do circo, sabia desse segredo do camarim. Mas ele não sabia e nem tinha culpa do que ocorrera com ela e a sua paixão. O circo foi embora nesse mesmo dia e ela foi internada no hospital. Depois de alguns dias, ela descreveu tudo o que passou à sua família. Ela descrevia também para suas amigas e para profissionais de saúde mental. Ela não ficou totalmente transtornada, mas sim o suficiente para nunca se casar
se fechar em casa e precisar de tutela pela família entre a casa e internações nas crises. Ela nunca mais se recuperou. Ela veio a falecer em 2020 da doença que assolou o mundo. Boa noite. Olá, eu me chamo Igor e sou da cidade de Caçapava, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. O que eu irei relatar aconteceu comigo nesse ano, em 2023, ainda nesse mês de junho. Na minha cidade estava tendo uma festa para comemorar o padroeiro da cidade, São João Batista. E nisso eu convidei uma garota que eu estava conhecendo, que se chamava Luana. E fomos trocando algumas mensagens e nisso eu a convidei para ir comigo nessa festa. Ela aceitou, combinamos um horário, então no dia marcado eu me arrumei e fui encontrá-la. Eu tomei um banho, troquei de roupa, mandei uma mensagem para ela e fui para sua casa. Aonde ela mora pode-se dizer que é um local bem pacato, muita mata e poucas casas. E as casas que existem lá são separadas uma bem longe da outra. Quando eu saí de casa, o relógio marcava 8h30 da noite. Foi quando eu apressei o passo para chegar mais rápido em sua casa. Quando eu cheguei em sua casa, ela me convidou para entrar e comer alguma coisa. E nós ficamos ali conversando e comendo algo. Assim que depois de alguns minutos, nós decidimos ir para a festa. Eu me lembro que quando saímos, começou a chover bem fraquinho. Basicamente uma garoa. Estava uma garoa bem agradável. Nós estávamos caminhando e teve um momento que decidimos tomar um atalho para chegar mais rápido nessa festa. O caminho que entramos era um caminho estreito e de terra. Era basicamente uma trilha. Era um caminho bem de roça. Devido à garoa, nós sentimos aquele cheiro agradável de terra molhada. Mas teve um momento que começamos a sentir um cheiro de podre, como se fosse uma carniça. Então eu perguntei para Luana se ela estava sentindo aquele cheiro, e ela disse que sim. Era um cheiro bem desagradável. Eu pensei que talvez pudesse ser algum gambá ou raposa que estivesse morto e estivesse enfiado ali no matagal. Mas, de repente, eu reparei algo grande, tipo um cachorro enorme. Aquilo estava na escuridão, mas eu pude vê-lo devido ao brilho da lua. Eu pensei que era um pastor alemão, só que era muito grande. Então logo aquele pensamento de que era algo normal foi embora. E eu percebi que aquilo era uma besta sinistra. E para minha sorte e da Luana, aquela coisa ainda não tinha nos visto. Então eu disse, cochichando para a Luana, que ela andasse para trás para nos esconder daquela coisa. Porém, enquanto fazíamos isso, quando nós tentamos sair de lá, furtivamente, aquele bicho acabou nos vendo. E aquela coisa veio em nossa direção. E eu pude ver de maneira mais clara que era um animal muito esquisito com uma cabeça semelhante à de um pastor alemão, com orelhas pontudas, olhos vermelhos como brasas, uma boca muito grande com dentes enormes. Eu pedi a Luana que ela se escondesse. Aquela coisa veio para cima de mim e me deu um tapa e eu caí no chão. Nesse momento, aquele bicho veio para cima de mim de novo e começou a me arranhar. Porém, por sorte, eu tinha um canivete. Eu sempre ando com esse canivete devido à bandidagem que tem hoje e até mesmo para me defender de assaltos. Então, eu usei aquele canivete e dei um golpe no ombro dele. Aquele bicho saiu de cima de mim e ficou urrando de dor. Quando eu me levantei, ele veio para cima de mim de novo. E mais uma vez, eu tive que desferir golpes naquele ser horrível. Eu estava muito machucado. Eu desferi vários golpes nele, até que ele desistiu, se embrenhou no mato e desapareceu. A Luana estava tão assustada e desesperada. Ela veio até mim gritando, perguntando o que diabos era aquilo. Eu disse a ela que aquilo só poderia ser um lobisomem. Nós corremos e fomos para a casa dela. Lá, eu tratei os meus ferimentos. Nós estávamos muito assustados. Nós contamos para os pais dela o que tínhamos acabado de passar.
Até onde eu sei, nunca houve qualquer caso de avistamento de lobisomens. Bem, o que eu tenho a dizer às pessoas que estão vendo esse relato é que nunca duvide do sobrenatural, porque eles realmente existem e não são brincadeira. Eu sempre acreditei em seres como lobisomem, saci, curupira e mula sem cabeça, porém eu jamais pensei que isso iria acontecer comigo. Esse mundo que vivemos é um mundo cheio de mistérios e esconde coisas que jamais imaginamos até que elas se revelem a nós. Tenha uma ótima noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.